Olá pessoal, aqui é o professor Arthur, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje são dois exercícios sobre parametrização de superfícies, ok? Então, o primeiro exercício é esse aí, ó. Encontre uma parametrização, uma representação paramétrica ou parametrização para a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Determine suas curvas de grade e o vetor normal num ponto qualquer. Ok? Bom, então vou desenhar aqui a esfera só para a gente visualizar melhor, né? Mas não é obrigatório. Aqui a gente tem então uma esfera de raio A, ok? O centro dela é a origem, tudo bem? Tá claro para todo mundo isso, né? Que o centro é a origem, o raio é A. Então, a gente tem que encontrar uma representação paramétrica para a esfera. Ou seja, a gente tem que pegar essa superfície aqui e descrever em equações para x, y e z e um domínio para as duas variáveis aqui, ó. X, y e z tem que depender de duas variáveis aqui, ok? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos relembrar coordenadas esféricas em integrais triplas, ok? O que a gente tinha lá? Quem era o x? O x era ρ seno φ cosseno θ. O y era ρ seno φ seno θ. E o z era ρ cosseno φ. Não sei se vocês se lembram disso, né? Onde vou desenhar aqui, né? Aqui está o ponto x, y, z, né? Esse aqui era o R, esse aqui era o θ, esse aqui era o φ e o ρ era essa medida aqui. Tudo bem? Vocês lembram disso? O ρ ao quadrado era x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. O R ao quadrado das coordenadas polares era x quadrado mais y ao quadrado. Usando relações trigonométricas, a gente obtinha essas expressões para x, y e z aqui, ok? Então, isso aqui é relembrando que a gente usava coordenadas esféricas para integrais triplas, ok? A gente vai usar elas também agora para superfícies. Mas a gente tem três parâmetros aqui, né? Ρ, θ e φ. Para desenhar a superfície, a gente precisa só de dois, ok? Porque esses três parâmetros, quando eles variam aqui, eles descrevem um sólido que possui volume. Superfície não possui volume, superfície é só uma casca, ok? Só uma folha de papel retorcida. Então ela não possui volume, ela só possui área. A gente precisa obter aqui x, y e z em função só de dois parâmetros. O que a gente vai fazer aqui? Olha, essa esfera aqui não é a esfera ρ igual a A, ou seja, em coordenadas esféricas, o ρ está fixo igual a A, é o conjunto de todos os pontos aqui cuja distância da origem é A, ok? Então, a parametrização dessa esfera vai ser A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ, ok? Quando θ e φ variam num certo domínio, a gente tem aquela esfera lá, ok? Porque o ρ é fixo, é A, não vai variar. A gente só quer a casca da bola. A bola tem volume, mas a gente só quer a casca. O θ varia de quanto a quanto? O θ varia de 0 a 2π. Como o θ aqui foi a primeira coordenada, a gente bota 0 a 2π aqui. E o φ? O φ varia do polo norte ao polo sul. Ele varia de 0 a π. Tá claro? Então, quanto θ e φ variam de 0 a 2π e 0 a π, respectivamente, a gente tem a esfera, ok? Então, a gente tem aqui o plano θ, φ, de 0 a 2π e 0 a π.
ok? Então, essa aqui é a nossa região D, ok? Então, essa parametrização aqui é uma parametrização R de θ φ. Ela leva essa região aqui na esfera, ok? Agora vamos ver as curvas de grade. O que são as curvas de grade? Vamos ver aqui, θ igual a constante, igual a θ0. Então, curvas de grade. θ igual a constante. Ou seja, a gente está fazendo θ igual a constante, está fazendo essas aqui. Ok? O que a gente está fazendo aqui? Quando θ é constante e o φ varia, observa que θ, pessoal, é o ângulo, né? Você tem um ponto aqui, ó, certo? É o ângulo. É esse ângulo aqui, tá claro? Então, quando o θ está constante e o φ varia, o φ vai variar daqui até aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Ok? A gente vai ter os meridianos. Para cada θ diferente, a gente tem um meridiano diferente, ok? À medida que você percorre essas curvas aqui, ó, o φ variando de 0 a π, você está descendo aqui, ó, de 0 até π, de 0 até π, com θ constante, ok? Porque, dado um ponto aqui na esfera, esse aqui é o θ, é o ângulo que a projeção do ponto no eixo, no plano XY, faz com o eixo X. Então, esse ângulo está fixo, só está variando o φ. Dito de outras palavras, o θ constante, φ varia, a gente tem os meridianos. Então, o φ, ele está relacionado com a latitude, não, a longitude, né? Desculpa, latitude mesmo. Porque o φ começa aqui, você está na latitude lá do Polo Norte, φ igual a 0. À medida que o φ vai descendo, você está mudando sua latitude na superfície da Terra, ok? Quando o φ é 90 graus, π sobre 2, você está no Equador, tá claro? Então, agora vamos variar o φ. φ igual, fixar o φ, desculpa, e variar o θ. θ varia. Fixa o φ aqui, por exemplo, em 90 graus. Quando você fixa o φ em 90 graus, o ângulo entre o vetor, esse aqui é o φ, ó, e esse aqui, né, é o θ. Quando esse φ aqui é 90 graus e você varia o θ, você vai dar uma volta ao mundo aqui pelo Equador. Quando você fixa um φ aqui em cima, você vai dar a volta ao mundo aqui por um paralelo lá em cima, certo? E assim, então você tem, quando o θ varia e o φ está fixo, você tem os paralelos. O θ, então, ele está relacionado com a longitude, ok? Você está variando o θ aqui no mesmo φ, você está mudando a longitude e a latitude está fixa, ok? Tudo bem? Então, as coordenadas esféricas, está acontecendo isso aí, e agora vamos ver o vetor normal. Esse vetor normal aqui, ó, eu vou calcular uma vez para vocês podem guardar essa fórmula, não precisam calcular ela mais. Todo exercício que vocês usarem essa parametrização para uma esfera, vocês já podem calcular o vetor, já podem expressar o vetor normal da forma que eu vou obter aqui, ok? Porque esse cálculo é longo, então fazer ele uma vez só é melhor. O normal, você vai calcular o Rθ vetorial Rφ. Então, quem é o Rθ? Você tem que derivar o R em relação a θ. O R de θ φ, né? Ele é quem? Ele é A seno φ cosseno θ, que é o x, A seno φ seno θ, A cosseno φ. Então, o Rθ deriva isso aqui em relação a θ.
Derivada do cosseno menos seno. Vai ser menos A seno φ seno θ. Derivada disso aqui em relação a θ. Cosseno θ. Então, A seno φ. Derivada do seno cosseno θ. E aqui é zero. Ok? Quem é o R φ? Deriva isso aqui em relação a φ. Derivada do seno é o cosseno. A cosseno φ cosseno θ. Derivado do seno, cosseno. A cosseno φ seno θ. Derivado do cosseno menos A seno φ. Ok? Então, esses são os vetores R, θ e R φ, eles são tangentes, ok? Então, em cada ponto aqui, ó, por exemplo, é esse vetor, tá claro? Esse vetor, eles e esse, né? Eles são tangentes. O produto vetorial deles gera o vetor normal. Então, vamos calcular aqui o vetor normal. Vamos ver se tem espaço aqui. Rθ vetorial Rφ. Então, Rθ é menos A seno φ seno θ. A seno φ cosseno θ. Zero. A cosseno φ cosseno θ. A cosseno φ seno θ menos A seno φ. I J K. Ok? Bom, observe o seguinte. Pela propriedade do determinante, eu tenho esse A seno φ multiplicando uma linha. Então, eu vou colocar ele em evidência, ok? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar A seno φ, que multiplica o determinante. Quando eu tiro, eu boto em evidência, ok? A aqui vai ficar seno θ. Aqui vai ficar aqui menos seno θ, né? Cosseno θ no J e o K. Aqui vai ficar A cosseno φ cosseno θ. A cosseno φ seno θ. E aqui menos A seno φ. Aqui zero. Ok? Isso é uma propriedade do determinante, que quando você multiplica uma linha por um número, você está multiplicando o determinante pelo número. Então, eu boto aqui em evidência o A seno φ, para já simplificar o cálculo, ok? Então, vai ficar A seno φ. Na direção I, vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse, vai ficar menos A seno φ cosseno θ. Menos A seno φ cosseno θ. Ok? Na direção J, vai ser esse vezes esse, menos esse vezes menos. Então, esse vezes menos, tem menos com menos, vai dar mais A seno φ seno θ, mais vai ter um menos, que é do cofator do J. Então, vai ficar menos A seno φ seno θ. Ok? E na direção K vai ter esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, esse vezes esse vai dar menos A cosseno φ seno ao quadrado de θ. Então, menos A cosseno φ seno ao quadrado de θ. E aqui vai dar menos A cosseno φ cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ter seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que vai ser 1. Tá claro? Vai ter, ó, menos A cosseno φ seno ao quadrado de θ, menos A cosseno φ cosseno ao quadrado de θ. Eu coloco o A cosseno φ em evidência. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dá 1. Fica assim, ok? Então, observa o seguinte. Que esse cara aqui, ó, se você tirar um menos, ele não é um menos. Olha só o R. Não é A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ. Você bota um menos em evidência, fica R de θ φ. Menos. Então, o vetor normal é menos A seno φ R de θ φ. Tá claro? Então, nessa ordem que a gente calculou, Rθ vetorial Rφ, o vetor normal deu um múltiplo escalado do vetor posição, que é o R de θ φ. Como assim?
vou desenhar aqui a esfera. Peguei, meio que fatiei a esfera, ok? Esse aqui, ó, é o vetor posição, que é o vetor R de θ φ. Tá claro? Que ele dá um ponto na esfera. Um ponto na esfera é o ponto da forma R de θ φ. Então, é o vetor posição do ponto, ok? Quem é o vetor normal? É um múltiplo dele, apontando para dentro, né? Porque é negativo. Então, o vetor que a gente calculou, vou pegar um múltiplo menor ali, ok? Porque o seno φ é menor que 1, tá? Enfim, depende do valor de A, mas eu peguei aqui menor, ok? Mas está apontando para dentro. Esse vetor aqui é o R, θ vetorial R φ. É um vetor paralelo ao vetor posição, só que apontando para dentro. Então, se você, não sei se vocês conseguem visualizar aqui no desenho, você tem aqui esse vetor tangente, o vetor normal aponta para o centro aqui, ó. Ele faz 90 graus aqui e aqui. Você tem outro vetor normal, que é esse aqui, que aponta para fora. Quem que é o outro vetor normal? O outro vetor normal é quando você inverte a ordem, né? Se você inverter a ordem aqui, Rφ vetorial Rθ, é menos Rθ vetorial Rφ, porque o produto vetorial ele é anticomutativo. Quando você troca a ordem, troca o sinal. Então vai ficar menos Rθ vetorial Rφ, que esse cara aqui vai ficar A seno φ R de θ φ. Então o outro produto vetorial na ordem Rφ vetorial Rθ é esse vetor que aponta para fora, ok? Tem a mesma direção e módulo, só que o sentido é diferente. Esse aqui é o Rφ vetorial Rθ, ok? Os dois são perpendiculares. A gente vai precisar muito desse vetor aqui para calcular vários exercícios de integrais em superfícies na esfera, ok? Num dos próximos vídeos, por exemplo, a gente vai calcular a área da esfera. Então, a gente vai precisar desse vetor aqui. Eu vou explicar depois por quê, ok? Bom, então, esse aqui é a esfera, as coordenadas esféricas. Vocês já podem usar direto essa fórmula aqui. Rφ vetorial Rθ é A seno φ vezes isso, vezes o vetor posição. Para simplificar, vocês não terem que fazer esse cálculo aqui todo exercício, ok? Quando utilizarem coordenadas esféricas. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vou fazer outro exercício agora sem coordenadas esféricas. Parametrize o cone x² igual a y² mais z², com x de 0 a 3, de duas maneiras diferentes, utilizando a ideia de coordenadas polares e depois com o gráfico de função. Em ambos os casos, calcule o vetor normal num ponto qualquer e num ponto 303. Ok? Então você tem aqui o cone, que é x² igual a y² mais z², x de 0 a 3. Como o x é positivo, isso aqui é x igual a raiz de y² mais z², ok? Então a gente sabe que esse cone aí, olha, é um cone aqui assim, né? Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, aqui está o eixo z. Então, é aquele cone ali, ok? O eixo de simetria dele é o eixo x, ok? E a parte positiva só. Então, ele vai de 0 a 3, aqui é o 3. Tudo bem? Então, parametrizar usando a ideia de coordenadas polares. Como assim? Observe o quê? Que esse cone aqui ele tem uma simetria radial em relação ao eixo x. Então, você pode usar coordenadas polares em y e z, ok? Você tem que escrever o cone como sendo, dependendo de dois parâmetros aqui. X, y e z dependem de dois parâmetros. Se você usar y igual a r cosseno θ, z igual a r seno θ, ok? Quem é o x? O x não vai ser raiz quadrada de r ao quadrado, que é r, então o x vai ser r. Então, veja se vocês concordam.
A parametrização desse cone em coordenadas polares é essa aqui, com o θ e o r variando aonde? O θ varia de 0 a 2π, porque você tem que dar uma volta. O r, como r é o x, ele varia de 0 a 3. Tá claro? Como assim, então? Observa o seguinte. Essa aqui é a projeção do cone no eixo, no plano XZ, XYZ. Essa aqui é a projeção. Essa projeção aqui, qual que é a descrição dessa projeção? O y é r seno θ, o z é r cosseno θ, θ varia de 0 a 2π e o r varia de 0 a 3. Então aqui a gente está parametrizando a região do plano, que é um disco plano, mas a superfície é como se você pegasse essa região aqui e transformasse no cone. É simplesmente você colocar uma variável a mais, ok? Que é o x igual a r. Quando você coloca o x igual a r, você, em vez de pegar essa sombra aqui, está pegando o cone, ok? Se você esquece o x, você vai para a sombra de novo, ok? Então, essa aí é a parametrização dele em coordenadas polares, ok? Agora, quem seria a parametrização como gráfico de função? Parametrização como gráfico de função, pessoal, é escrever uma variável como função das outras duas. E qual vai ser? Ora, olha aqui. Vai ser exatamente, a gente vê que o x, olha, é uma função de y e z. Então, a gente vai escrever x como um g de xy, que vai ser raiz x, g de y, z, ok? Vai ser raiz de y quadrado mais z quadrado, com y igual a y e z igual a z, ok? Então, gráfico de função é igual quando você parametrizava curva lá como gráfico de função, né? Uma variável igual a ela, você chamava x igual a t e o y f de x. Aqui, o x é a função das outras duas, então as outras duas são iguais a elas mesmas, y é y, z é z. E daí o x depende de y e z, vai depender da sua superfície, ok? A esfera não tem jeito, porque para um x e um y aqui, o z tem valor positivo e negativo, certo? Você consegue no máximo escrever um hemisfério da esfera como gráfico de função, mas não a esfera toda. Nesse caso aqui você consegue, ok? Então, o y é y, o z é z. Agora, qual vai ser o domínio? O domínio é exatamente esse cara aqui, ó. Y e z pertencentes a D, que é o conjunto dos pontos y, z de R2, tal que y ao quadrado mais z quadrado menor ou igual que 9. Ok? Que quando isso aqui acontece, eles estão no disco de raio 3. Quando eles estão no disco de raio 3, um ponto aqui da forma YZ elevado aqui num ponto da forma XYZ. Ok? Por essa função aqui, G de YZ. Tudo bem? Então, tem duas formas de calcular. Ok? Então, vamos ver quem é o vetor normal. Duas formas de parametrizar, ok? Essas duas formas têm suas vantagens e desvantagens. Essa aqui é mais direta, ok? Você não precisa obter direitinho as coordenadas aqui, a região. Essa aqui é y igual a y, z igual a z, e o vetor normal aqui vai ser mais fácil. Vocês vão ver por quê. Ok? Já essa aqui, o vetor normal tem um cálculo mais longo. Vamos ver aqui por quê. Ok? Então, em vez de usar Rzinho, ok? Eu vou ter que usar Rzão aqui, ó. Porque o Rzinho é o cara, é o vetor posição, né? Bem, então troquei tudo por Rzão. Então, quem que é o normal? É o R
θ vetorial RR, ok? Quem que é o R de θ Rzão? Rzão, R cosseno θ, Rzão seno θ. Ok? Aqui você tem um Rzinho de x, de y, z. Ele é raiz de y quadrado mais z quadrado, y e z. Ok? Então, quem vai ser o Rθ aqui? Você vai derivar esse cara aqui em relação a θ. Vai ser 0, derivado do R cosseno θ em relação a θ, menos R seno θ e R cosseno θ. Quem vai ser o RRzão? Derivado desse cara aqui em relação a R. 1 cosseno θ seno θ. Então, quem vai ser o normal? Rθ vetorial Rrzão. Vai ser I, J, K, 0 menos R seno θ, R cosseno θ. Aqui vai ser 1 cosseno θ seno θ. Então, quem vai ser? Na direção I, este vezes este, menos este vezes este. R seno ao quadrado, menos R seno ao quadrado, menos R cosseno ao quadrado. Vai dar menos R. Ok? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. J, este vezes este, menos este vezes o menos do J. Então, esse vezes esse, 0, menos esse vezes esse, R cosseno θ, com o outro menos dá mais, R cosseno θ. Ok? Agora, na direção K, esse vezes esse, 0 menos esse vezes esse, menos com menos dá mais, dá R seno θ. Ok? Então, o vetor normal é esse cara aqui. Tudo bem? Agora, eu quero o vetor num ponto normal no ponto 3, 0, 3. Quando x é 3, y é 3 e o z... Desculpa, y é 0 e o z é 3. É esse ponto aqui, ó. O ponto 3, 0, 3. Ó. Esse ponto aqui. O x é 3, está nesse extremo aqui. O y é 0, então está no plano x, z. E o z é 3, está aqui em cima, ok? O vetor normal ali. O ponto 3, 0, 3, ele é a imagem de quem? Ou seja, ele é o R de quem aqui? Quando que ele é alcançado? Ora, quando o θ, quem que é o θ? É π sobre 2, ok? Porque quando o θ é π sobre 2, você andou 90 graus, você está aqui, ó, no eixo Z. Então, você está no eixo Z e numa distância 3, ok? Então, observa só que é, quando você joga π sobre 2, 3 aqui, vai ficar Rzão, quem que é o Rzão? 3. Quem que é o Rzão? 3 cosseno θ. Θ é π sobre 2. 3 seno θ. Π sobre 2. Quanto que é cosseno de 90? 0. 3, 0. Seno de 91? 3. Tá claro? Então, o 303 é a imagem do ponto θ igual a π sobre 2 e R igual a 3, ok? A gente precisa achar o ponto que é levado no ponto 303 para calcular o normal. Normal em 303. Quem é o normal em 303? É o Rθ vetorial Rzão no ponto θ igual a π sobre 2, R igual a 3. Ou seja, menos 3, aqui vai dar 3 cosseno de π sobre 2, 3 seno de π sobre 2. Isso aqui vai dar menos 3... 0, desculpa, e aqui vai dar 3. Então, o x ele é negativo, ele vale menos 3, o y é 0 e o z é 3. É esse vetor aqui, ó, x negativo. É um vetor aqui assim. Tá claro? Tudo bem? Ele é normal ao cone.
que ele é normal a todos os vetores tangentes ao cone naquele ponto. Agora vamos calcular o normal agora. R y vetorial RZ. Ok? Eu vou fazer primeiro o caso geral, tá? Ou seja, usando a G qualquer e depois com a Y, com a G igual a isso, vai ser o caso do nosso exercício. Então, quem que é o RY? Né? O R aqui de YZ, a gente pode escrever como sendo G de YZ. Derivada disso aqui em relação a Y. Deriva a primeira componente. GY. Derivada de G em relação a Y. Deriva a segunda. 1. Deriva a terceira em relação a Y, 0. RZ vai ser derivada desse cara aqui em relação a Z. Vai ser o GZ. Em relação a Y, 0. Em relação a Z vai ser 1. Ok? Então, o RY vetorial RZ vai ser o produto vetorial que eu vou fazer já aqui para ganhar espaço. Ok? Vai ser esse produto vetorial aqui, JK, GY10, GZ01. Na direção I vai ser quem? Esse vezes esse menos esse vezes esse. Vai ser 1. Na direção J vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, esse vezes esse, GY menos esse vezes esse, 0. Então, deu GY. Só que tem um menos aqui do cofator do J. Então, vai dar menos GY. Ok? E K vai ser esse vezes esse, 0 menos esse vezes esse, menos GZ. Então, o vetor normal é esse cara aqui, ó. 1 menos GY menos GZ. Esse aqui é o caso geral. Para qualquer gráfico de função x igual a g de YZ, você vai ter esse vetor normal aqui, ok? Se vocês guardarem essa forma, vocês evitam o cálculo desse determinante aqui, desses vetores aqui. É só guardar a fórmula, ok? Então, no nosso caso, né? Vai ser o RY vetorial RZ, vai ser quem? 1 menos G. Qual que é a derivada de G em relação a Y? Isso aqui está elevado a meio. Vai ficar elevado a menos meio, ok? Então, vai ficar aqui embaixo. O meio vai cair, ok? Isso aqui é y² mais z² elevado a meio. Cai o meio. Então, tem um 2 aqui. Fica esse cara aqui elevado a menos meio, vezes a derivada do de dentro, que é 2y. Corta esse 2 com esse 2 aqui. E tem esse menos aqui, fica isso. Então, em z vai ser análogo. Então, vai ser menos z sobre raiz de y² mais z². Ok? Então, vamos ver. No ponto 3,03. Esse ponto é a imagem de que pontos agora do domínio? Ele é o R de quem? Ok? Observe que agora tem que ser um Y e o Z. Ele é o R de qual Y e qual Z? Ora, se é o 303, o Y é 0, o Z é 3. Porque você vai ter x igual a 0 mais 9. 9 dentro da raiz quadrada vai dar 3. Y igual a 0 vai dar 0. Z igual a 0. Z igual a 3 vai dar 3, ok? Então, ele é a imagem do ponto 0,3. Não tem nada a ver com esse π sobre 2, 3 aqui. Ok? Porque são os valores de θ e r aqui, e aqui os valores de y e z que são levados pelo ponto, por essa parametrização e por essa. No ponto ali em questão. Então, quem que é o normal? É o RY vetorial RZ no ponto 0,3. Quando y é 0... Então, esse aqui vai dar 1. Quando y é 0, esse aqui vai dar 0. E quando z é 3, observe aqui que vai dar 0. Aqui vai dar menos 3. Aqui vai dar 3 ao quadrado, 9 dentro da raiz vai dar 3. Então, menos 3 sobre 3, 1. Vai ser menos 1.
Então, nesse caso aqui, qual que foi o vetor que a gente achou? O x é 1, o y é 0 e o z é menos 1. Então, desculpa, o z é menos 1, né? É esse. Esse aqui não está aqui. É esse vetor aqui, ó. Ele é normal também, mas ele tem um sentido contrário ao vetor verdinho aqui, que é aqui. Os dois são normais à superfície naquele ponto. Só que esse aqui tem um sentido contrário ao verde e esse aqui tem 3 vezes a magnitude desse. Tudo bem? Não tem problema. As parametrizações descrevem a superfície do mesmo jeito. Mas uma parametrização vai dar um vetor normal diferente do outro. Okay? Isso não tem problema. Cada pessoa pode usar a parametrização que quiser. Mas tem que ficar de olho no domínio, ok? E nas contas. Então, esses dois exemplos aí eram para ajudar um pouco aí na parte de superfícies e então até o próximo vídeo, ok?